E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula falaremos sobre pontuação mais uma vez, mas os objetivos da nossa aula veremos juntos agora. Objetivo geral do curso: compreender o funcionamento da pontuação na língua portuguesa, e nessa aula trabalharemos com os travessões e os parênteses. Tudo ok? Queridos, então vamos começar com os usos. Como trabalhamos na aula anterior, quando vimos os dois pontos, assim como os dois pontos, eles podem introduzir o discurso direto, né? O travessão, ele pode propriamente marcar esse discurso direto. Então, quando vemos este exemplo, ei, do que estamos falando? Disse Miguel. Verificamos que os travessões estão justamente isolando, demarcando o discurso direto, essa fala de Miguel. Tudo bem? Bastante simples, mas bastante importante em determinados contextos e em determinadas situações, né? Veremos agora também, queridos, o uso desse travessão e dos parênteses de maneira concomitante, juntos, tudo bem? Para que a gente possa entender isso um pouco melhor, eu tenho uma espécie de dica que pode auxiliá-los. Queridos, vejamos juntos. Quando pensamos nos travessões, nós vamos imaginar os travessões como se fosse o clique do negrito lá no Word. E quando pensamos os parênteses, vamos imaginar isso um pouco mais escondido, algo em itálico, que há um destaque, justamente porque há pontuações demarcando esse termo, essa oração, essa palavra, mas os parênteses vão deixar isso um pouco mais escondido, enquanto que o travessão ele vai colocar o negrito nesse termo, nessa palavra, nessa oração. Então, vamos ver o exemplo que eu acabo de colocar no quadro para vocês. Observem comigo. Então, poderemos utilizar os travessões e também os parênteses quando há termos explicativos e intercalados. Então, tal como esses dois exemplos. Aquele professor incrivelmente inteligente tem proposto leituras muito interessantes. O que nós verificamos? Que esse elemento incrivelmente inteligente é um termo intercalado que já vimos, né? Ele caracteriza esse sujeito e essa caracterização é chamada sintaticamente de predicativo do sujeito, e o predicativo do sujeito, por ser um termo intercalado, ele precisa estar marcado. Anteriormente, nós vimos justamente que esse termo, uma das possíveis demarcações dele é a partir do uso das vírgulas. E é exatamente assim também que vocês pensarão o travessão. O travessão, em boa parte dos seus usos, pode ser substituído por vírgulas. Tudo bem? Então, nesse caso, eu escolhi colocar o travessão nessa oração, justamente porque o fato dele ser incrivelmente inteligente é algo que eu quero deixar em negrito, em destaque. Mas poderia cogitar a ideia, nesse mesmo exemplo, de que essa informação dele ser muito inteligente não é tão relevante, e aí eu substituo esses travessões por parênteses. Tudo bem, queridos? Vamos ao terceiro uso. Observem comigo. Para destacar o aposto, se eu já me informo que há um destaque, já vamos relembrar justamente de que o destacar diz respeito ao uso do travessão. Mas a gente vai ver também que o aposto, logo em seguida, pode ser marcado, mas não destacado, com os parênteses. Então, vejamos juntos. Nesse ano, comemorei meus 30 anos com os meus melhores amigos, aqueles verdadeiramente amigos. O que ocorre, queridos? Esse elemento destacado pelo travessão é o aposto, porque explica quem são esses amigos, esses melhores amigos considerados por mim. E ele é marcado pelo travessão porque há uma intenção de destaque da informação de que só serão convidados e só irão comemorar juntos aqueles que são verdadeiramente amigos. Então, essa informação está em destaque. Em compensação, queridos, observem comigo. Quando eu tenho o seguinte exemplo: o Brasil, esse país de miseráveis, corajosos, sobrevive. A informação que está entre os travessões é propriamente o aposto. Estou explicando que país é esse. Mas, em determinadas situações, em determinados contextos, talvez não seja muito interessante ou muito apropriado dizer miseráveis, corajosos. Qual é um recurso
da própria estrutura da língua, que pode esconder essa informação um pouco, substituir esses travessões por parênteses. Substituir, tudo bem, queridos? Não há como apagar aqui esse travessão, substituir, jamais manter essas duas pontuações. Tudo bem? Interessante, queridos, também é observar, vejam comigo, que esse uso dos travessões, ele causa um certo desconforto em alguns alunos, e alguns alunos até dizem, não sei utilizar os travessões, mas é bastante simples quando nós pensamos que os travessões se equivalem ao uso da vírgula. Como vimos no início do módulo, pontuação serve para marcar elemento deslocado, elemento intercalado, para marcar a inserção de uma informação numa ordem direta da frase, né? Então, quando pensamos travessões como vírgulas, fica realmente mais fácil utilizar os travessões. Mas lembrem também que, em relação a estilo, os travessões, eles têm sim uma ideia um pouco... eles aparecem num texto com mais estilo do que propriamente as vírgulas, justamente porque a intenção deles é destacar. Outra informação que eu quero informá-los, né, outra informação que eu quero dizer a vocês, é justamente o que está nesses dois exemplos. Leiamos juntos primeiro. Há quem diga, embora eu duvide, que a vida pode ser tranquila. Como nós vimos no uso da vírgula entre orações, sabemos que orações subordinadas concessivas, né? Olhamos esse embora e já lembramos das concessivas. Quando temos as orações subordinadas concessivas, o uso da vírgula, independentemente de onde essa oração subordinada apareça, seja no começo, seja no meio ou ainda no fim, ela precisa existir. Como sabemos agora que o uso do travessão ele é substituído e substituível também pela vírgula, o que nós devemos saber? Que se colocamos vírgula antes dessa oração, temos que pôr depois também. Da mesma forma os parênteses, travessão antes e travessão depois. Agora, quando essa oração aparece no fim da frase, é evidente que eu não colocarei travessão e ponto final. Isso aparece em diversos textos, isso está errado. Nós colocamos o travessão para marcar o início dessa oração subordinada e a pontuação final, como sempre existiu. Tudo bem? Agora, o problema às vezes se dá quando há dois elementos deslocados, tal como esse exemplo. Há quem diga, embora eu duvide, aqui a oração subordinada deslocada, né? Ela tem muita mobilidade e justamente por ela ter mobilidade eu preciso marcar com a pontuação, mas há um outro elemento deslocado. Às vezes, há quem diga, embora eu duvide, às vezes, que a vida pode ser tranquila. Quando é que nós devemos colocar uma vírgula antes do travessão? Cuidem, queridos, depois do travessão. O pensamento não é exatamente organizado dessa forma. Nós temos que pensar da seguinte forma, que o travessão está marcando o deslocamento de um elemento da oração subordinada. Essa vírgula aqui não diz respeito a esse termo deslocado anterior, por isso as cores diferentes. Essa vírgula está marcando o deslocamento do adjunto adverbial. Então, o que nós devemos observar? Que esse adjunto adverbial, ele deveria estar no seu lugar oficial, que é lá no fim da oração. Ele não está, ele precisa ser marcado pelas vírgulas. Então, é por isso que aqui, nesse sentido, há uma colocação, uma justa posição das pontuações, do travessão e da vírgula. Mas uma pontuação diz respeito a um termo, a outra a outro elemento deslocado. Porque, na verdade, poderíamos pensar esse período da seguinte forma. Embora eu duvide, há quem diga que a vida pode ser tranquila, às vezes. O lugar dele é aqui. E verifiquem o quanto essa pontuação poderia modificar o sentido desse período. Se eu tirasse uma das vírgulas, ou se eu mantesse esse às vezes após essa primeira oração. Então, a vírgula marca o sentido também. Tudo bem?
Outro uso, e por fim, um uso que eu gosto muito é o uso dos parênteses nas redes sociais. Usamos com muita frequência os parênteses nas redes sociais e vocês podem concordar ou não comigo, mas eu utilizo muito quando há uma informação que eu quero acrescentar, talvez no chat, alguma coisa assim, né? E essa informação não tem nada a ver com o que eu estava dizendo anteriormente. E aí, Lu, como foi a viagem para Recife? E aí, de repente, eu quero informar que eu estou fazendo outra coisa, e aí eu digo, entre parênteses, estou falando com a mãe no telefone. Isso acontece com frequência nas redes sociais, e o quão interessante é justamente esse uso livre da pontuação, pensando também as formações de sentido da língua. Ok, queridos? Um beijo, até a próxima!